Olha, recentemente você acompanhou pelo noticiário em todo o país a agressão sofrida por uma mulher com 61 socos do ex-namorado, até então do namorado, né? Um ex-jogador dentro de um elevador. Mas afinal, o que leva uma pessoa a fazer isso com quem diz amar, com uma mulher? Está no ar o quadro Saúde Plena. Comigo, então, está de volta, depois das férias, a psicóloga Lidiane Chaves. Lid, boa tarde para você. Boa Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Passou bem as férias? Sim, é bom, né? Um descanso para nossa mente, para Exatamente. colocar as coisas em ordens e trazer novidades também. Sem dúvidas. Gente, eu acabei de citar esse caso, né? Da mulher que foi agredida com 61 socos, obviamente, mais do que tudo, um absurdo. Agora, Lídia, eu vou comentar com vocês, antes da gente entrar nesse tema, nesse assunto, uma notícia que saiu ontem, tá? O caso aconteceu no dia 1º de agosto, mas as notícias saíram ontem. É lá de Brasília, um empresário, Lídia, que espancou uma mulher também dentro do elevador com socos, cotoveladas. A mulher não quis denunciar o companheiro das agressões anteriores, então é algo que já vinha acontecendo, né? Ela não pediu medida protetiva, a mãe da vítima que acionou a polícia aí e também acionou a justiça. Então são dois casos que nós vamos trabalhar, vamos falar sobre hoje. Eu já te começo, Lidy, te perguntando desses dois casos absurdos. O que leva uma pessoa a cometer algo tão violento, de extrema violência, contra alguém que ele diz amar, né? Que ele tem uma relação afetiva? Veja só, né? E nós temos campanhas, principalmente agora no mês de agosto, estamos na campanha do Agosto Lilás, né? Onde fala sobre a conscientização no combate da mulher contra essas violências. E estamos vendo com muita frequência casos como esse. E o que leva, né? O que leva um ser humano, se a gente assim pode, né, falar de uma pessoa doente, porque uma pessoa em sua sanidade, como é que ela faz essa brutalidade, né? E isso tudo pode vir de situações não agora da vida adulta dessa pessoa, né? Ela pode ter, né, passado através da sua história de vida, na tua infância, ambientes disfuncionais, né, as famílias disfuncionais, aqui pode sim gerar esses tipos de comportamento ao outro, né? Então, o ambiente pode ser um influenciador, né, para o indivíduo. Mas lembrando que quando a pessoa chega nesse estado, como eu disse, não é algo que vem de repente, né? Ele vai dando sinais e é tão importante quanto essa mulher, essa companheira, ficar sempre atenta, né? Será que, qual foi esse momento que eu me permiti a entrar nesse relacionamento? Em que momento da minha vida eu estava, né? E me envolvi em uma situação tão vulnerável da qual eu estou. Então, é interessante pensar de que essa pessoa, né, esse indivíduo que cometeu esse ato, realmente ele precisa muito mais do que uma ajuda, né? Ele precisa de um tratamento, ele precisa se reintegrar novamente na sua consciência mental, né? E de todos esses conflitos internos para que ele se estruture, porque realmente é lastimável, é uma pessoa que a gente pode dizer assim que ele rompeu com a realidade, né? Porque cometer um ato desse realmente não está numa sã consciência. Sem sombra de dúvidas. Inclusive nesse caso, né, dos 61 socos contra a mulher, depois ele veio falar que tinha problema de saúde, que se descontrolou. É sempre esse papo, como a Lidy falou, não começa naquele momento. É algo que já vem recorrente de outras ocasiões e as mulheres sentem medo e receio de denunciar. Aí depois que faz tal ato, é doido, que isso, aquilo outro. Gente, faça-me um favor, né? Seguindo o quadro, Lidy, quais são aí os sinais que podem indicar que uma pessoa tem um comportamento abusivo? Apesar da companheira não identificar, essa pessoa apresenta os sinais violentos, né, que pode acontecer e aumentar até que chega ao ponto da agressão. Sim, como a gente falou, né? A questão não é somente ali de uma hora para outra que acontece
esse tipo de demanda, né? Então, realmente a mulher está atenta, né? E que não começa em um simples empurrão, em um simples gesto de ofensa verbal, né? Não só acontece na questão física, mas principalmente inicia-se na verbal, né? Como umas ofensas, humilhação, a expor essa mulher. Então, infelizmente, é um desfecho trágico, né? De uma estrutura que, infelizmente, tolera, entre aspas, minimiza, normaliza, porque acha que ele está doente, porque é muito mais fácil o advogado entrar com uma defesa, né, que ele não está em sã condições realmente, né, e vem o adoecimento, tá? E essa mulher, né, o quão dependente ela estava nesse relacionamento para que não enxergou... Para que fique se sujeitando a isso. Sujeitando a isso, né, que não enxergou esse tipo de situação. Então, é importante, né, e na clínica nós ouvimos assim demais os relatos de mulheres tentando compreender essa dor, né, por estarem nessa situação e ao mesmo tempo não conseguir sair delas. Então, tão importante é olhar para essas feridas emocionais que estão aí coando, né, na cabeça dela, no sentimento dela e que de alguma forma acaba gerando sintomas, indo para crises, retraimentos. Então, tudo começa aí com medo disfarçado e que isso precisa sim ser falado, buscar uma rede de apoio, tem o Disque Denúncia, então assim, tem muita campanha falando, então é necessário olhar e não se calar. Sem dúvidas, a Lid falou no ponto agora que é justamente isso que eu ia falar, mulher, não tenha medo. 181, Disque Denúncia, 190, Polícia Militar. Pega a sua amiga, pega sua colega, sua parente, alguém que você tenha confiança e vá denunciar. Não fique passando por isso. Agora, Lid, falando sobre essas vítimas, sobre essas mulheres, né? Quais são as principais consequências psicológicas que uma mulher sofre durante uma agressão tão brutal? Olha só, né? Uma agressão tão brutal aí, ela traz um fator imenso para essa mulher, né? Primeiramente, ela mexe com a autoestima dela, a sensação de aniquilamento, né, uma depressão, uma ansiedade. Então, tudo isso pode sim trazer uma grande bagagem de traumas para essa mulher e que ela vai precisar sim de um acompanhamento para ela trabalhar a construção da nova identidade dela, né, que foi ferida e como isso não mexe somente com a estrutura física dela, né? Mas também como ela vai se estruturar emocionalmente para retornar à sociedade no seu ciclo de convivência. Lid, como que esse feminicídio, né, essa agressão brutal da mulher, ela pode afetar diretamente a autoestima? Porque isso muito acontece, né, durante essas agressões, o medo, a confiança em si própria. Como que isso tem essa ligação, Lid? Ela primeiramente, ela se culpa, né? Ela oscila nesse sentimento de amor, ódio, e aí mescla com essa questão da culpa e ao mesmo tempo ela quer sair desse relacionamento e não consegue sustentar isso por muito tempo, por isso que tem as recaídas, né? De que eu tenho um afastamento, mas logo passa e ela retorna a esse relacionamento doentio. Então, é o fortalecimento dessa autoestima que foi rompido, né? E ela não consegue, ela tá tão, a gente costuma dizer, hipnotizada, né? Enfeitiçada nessa paixão, nessa loucura que ela não se percebe no ciclo doentio que ela se encontra, porque houve o rompimento da autoestima. Então, tão importante é ter o autocuidado, fortalecer essa autoestima para que ela consiga se conectar, né, com seus valores e assim conseguir se posicionar nos relacionamentos. Olha, Lid, nosso tempo já está acabando, mas rapidamente uma pergunta de extrema importância aqui só para a gente finalizar o quadro de hoje, tá?
O que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Como que ele pode surgir após uma situação de violência extrema? Veja só, o transtorno, né, de estresse pós-traumático, ele pode acontecer tanto na primeira infância quanto na vida adulta. Então, é algo que aconteceu na vida, né, do paciente, da paciente, e que ela não conseguiu suportar, né? Foi algo muito violento. E também não se fala somente de uma questão física, pode ter vindo um trauma também psicológico, como negligenciamento, né? A questão também, tenho muito escuta isso na clínica, relatos de mulheres ouvidos pelas suas mães, né, de que foi agredida ainda bebê, em torno de 6 a 8 meses. Então, assim, nós já temos estudos cientificamente comprovado, né, o quanto isso fica registrado no subconsciente, né, do bebê, e isso, muitas vezes, na vida adulta, vem a se manifestar. E aí a mulher fala assim, ou o homem fala assim, olha, eu não sei o porquê, eu tô tão insegura, eu não sei porque eu não consigo me posicionar, eu não sei porque eu não consigo dizer não, né? Então, assim, são situações semelhantes a essa que pode gerar, sim, um estresse, né? Um estresse pós-traumático. Assim também como um abuso, né? Que no caso nós estamos falando sobre a violência física, mas a violência psicológica, o abuso, né? Também pode vir gerar, ou um acidente, também pode gerar grandes traumas. Então isso entra aí na classificação do estresse pós-traumático. Tá certo, Lídia, muito obrigado. É um assunto complexo, um assunto que a mulher precisa, sim, denunciar, como eu falei antes, 181, 190, não tenha medo, denuncie. A gente pode abordar esse tema mais outra vez, porque é um tema realmente muito complexo. E não só ser falado agora no mês de agosto, mas ser falado o ano todo, sem sombra de dúvidas, é necessário, de extrema importância. Tá certo, Lídia, muito obrigado, boa tarde para você. Vamos sempre por aqui, até a próxima segunda-feira. Até, tchau. É isso, então a gente fica por aqui, uma ótima tarde para você, tchau.